sessão de ontem e de todas as oitivas que aqui fizeram. Eu tive hoje com o promotor, doutor Eduardo, o mesmo me assegurou que a decisão do sigilo cabe nos documentos que foram enviados à decisão da CPI. Então eu acho importantíssimo que antes desse relatório ir a público, que tudo aquilo que o embase seja também público. Estive hoje de manhã, promotor. Estou favorável aí à liberação de todos os vídeos. Pode ser feito assim que encerrado a reunião, a gente publica tudo. Estou de acordo com o vereador. Conforme combinado do início. De acordo, não vejo problema. Deixa eu só deixar claro, todos os vídeos que você fala é todas as reuniões da CPI. Todos os depoimentos da CPI, tudo aquilo que foi falado na CPI e Só. tudo aquilo que foi enviado pelo MP. Ah, tá. Então aí seriam os vídeos também do Ministério Público, que é aquele do link. Sim. Só que esse do link tem que ver a probabilidade, porque eu não consegui baixar esses vídeos, Bruno. E aí É só baixar. não tem como. É isso que eu vou Você falar. divulga o link. Mas aí eu tenho que divulgar o .gov do Oliveira? A pessoa vai entrar com o gov dela. Qualquer pessoa. Bom, então vamos lá, né? Dá início a 10ª, sessão hoje, dia 19, para ir estar fazendo a leitura do relatório final, né? Senhor presidente, solicito a leitura ali a partir do item análise processual, que é onde está a fundamentação e a conclusão, né, em seguida, já que as demais partes do relatório dizem respeito aos fatos, às oitivas, ao decorrer histórico da comissão. Essa leitura na íntegra já é feita durante a sessão extraordinária. Olá. Então vou ler a partir do item do capítulo 3, análise processual. Se o senhor estiver de acordo. Pois bem. Vai ser só a fundamentação? Fundamentação processual, as conclusões e os encaminhamentos. Bom, cumprimento aí o presidente da CPI, o vereador Ribeirão Dionísio, o vereador Bruno Dias, caro colega procurador desta casa, doutor Thiago Reis, muito nos auxiliou, os assessores parlamentares presentes, Lucas, Ana Flávia, Karina, todos que colaboraram para que nesse 1 mês e 15 dias nós chegássemos a um relatório final. E assim eu pudesse colocar, redigir e submeter à apreciação de todos os vereadores, membros desta comissão. Só um instante, por favor. Eu acho que está faltando esse início no meu material aqui. Qual? Análise. Deve ter uma folha sobrando em algum lugar por aí. Estou só a partir do 3.2 aqui. Aqui, análise processual. Bem misturado. Mais pra... Obrigado. Todos localizaram? Ok. Pois bem. Análise processual. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Por meio do pregão eletrônico número 12 de 2023, o município de Pouso Alegre contratou a empresa Engetec Arquitetura e Construção, Sociedade Limitada, para a prestação de serviços de manutenção predial, compreendendo o fornecimento de mão de obra, bem como de todos os materiais de consumo e insumos necessários à execução do objeto contratado. A formalização da aliança ocorreu mediante o contrato número 89 de 2023, regido, conforme declarado, pela Lei número 8666 de 93. Destaque-se, entretanto, que embora o procedimento tenha sido formalizado sob a égide da Lei número 8666 de 93, a regulamentação específica do pregão eletrônico encontra-se disciplinada no Decreto 10.024 de 2019, que estabelece diretrizes para a realização dessa modalidade licitatória, notadamente quanto à obrigatoriedade do uso do meio eletrônico
e a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esculpidos no artigo 37, caput da Constituição Federal. No que tange à convivência entre a Lei número 14.133 de 2021 e o regime anterior, o renomado jurista Joel de Menezes Niebuhr assevera que, durante o período de transição, previsto 2 anos contados a partir da publicação da nova lei, artigo 193, inciso 2, a administração pública poderia optar por licitar ou contratar com base no regime normativo anterior, leis 8666 de 93, números 10.520 de 2002 e lei número 12.462 de 2011, ou já adotar disposições da nova legislação, ou adotar as disposições da nova legislação. O autor ressalta ainda que essa escolha deveria ser expressa no edital, sendo vedada a aplicação combinada das normas. Peço, Ana Flávia, se possível deixar um copo de água aqui, já cumprimento os vereadores Leandro Moraes e Carlos, que tiver aí disponível. Estou aqui só para inteirar os demais vereadores. Pede para ele trazer para nós tudo. Só para atualizar os vereadores, tanto o membro da comissão, o vereador Eli, como o vereador Leandro Moraes. Estou lendo aqui o relatório final. Relator, só um apontamento. Ainda não concedi a palavra. E estou lendo a partir da análise processual, que é o capítulo 3, e não estou lendo os capítulos anteriores, haja vista que faz parte do registro histórico, e isso já será feito na sessão extraordinária. E, se permite, senhor presidente, eu pretendo conceder a palavra aos demais colegas ao final da leitura do relatório. Pode seguir. Note-se que não existia, nos termos da lei número 8666 de 1993, ferramentas de planejamento da contratação tão sólidos e vitoriosos como os contemplados na Lei Federal número 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos, novo marco regulatório das contratações. Destaque-se, neste ponto, o importante mecanismo do estudo técnico preliminar, ETP, contemplado no artigo 18, inciso 1 da nova Lei de Licitações e Contratos. Segundo o parágrafo 1º desse artigo, o ETP deve evidenciar a necessidade da administração e a melhor forma de atendê-la. Como não era a exigência da Lei número 8666 de 1993, não foi elaborado o ETP. Contudo, podem-se extrair algumas conclusões das situações narradas pelos depoentes. 1. A necessidade da administração em prover manutenção das estruturas das escolas do município era evidente. 2. A contratação de uma empresa para realizar a manutenção dioturna das instalações era a forma adequada de satisfazer aquela necessidade. Contudo, deve-se frisar que, no âmbito do ETP, realiza-se uma concatenação entre a solução bosquejada e a realidade da administração. Não basta realizar, como costuma acontecer na administração pública, uma importação de editais, termos de referência e minutos contratuais e outros entes, cujas estruturas muitas vezes dissociam-se drasticamente da estrutura da administração contratante. Destaque-se aqui o inciso 3, parágrafo 1º do artigo 18 da nova Lei de Licitações e Contratos, que estabelece em vértice. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. Compreendidos. Inciso 3. A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Neste ponto, a administração deve fundamentar-se pelo regime da execução contratual. Entre os regimes passíveis de serem adotados, há o da empreitada por preço global, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, e empreitada por preço unitário, que é quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço de certas unidades determinadas. A diferença entre os regimes assenta-se principalmente na forma de medição e de pagamento. Enquanto na empreitada por preço global, mede-se o serviço prestado por metros quadrados, por exemplo, e pague-se por ele.
Na empreitada por preço unitário, deve-se medir cada insumo empregado na execução, pagando-se individualmente por cada um deles. A empreitada por preço unitário é mais adequada em estruturas administrativas menores, em que a fiscalização é mais próxima da execução, possibilitando-se o controle rigoroso de cada item de insumo empregado na execução. Conforme item 24 do edital de licitação, o regime escolhido foi o da empreitada por preço unitário. Segundo, colhe-se do depoimento das testemunhas, o acompanhamento de cada material empregado na execução não era possível em face da altíssima demanda e do volume das contratações empreendidas no município. Cada fiscal acompanhava grande número de contratos, não sendo possível o acompanhamento da forma como projetado no termo de referência. O termo de referência, segundo o modelo de governança contratual instituído pela nova lei, deve ser elaborado em atinência às conclusões alcançadas do estudo técnico preliminar. A contratação sob análise empreendida nos termos da lei antiga não contemplou o ETP, o que repercutiu severamente na modelagem contratual projetado pelo TR, aqui o termo de referência, com impactos concretos sobre a fiscalização contratual. Não há como apontar culpa de um ou outro servidor por uma falha resultante no processo de contratação como um todo, empreendido em um momento de transição legislativa, que visa superar modelos retrógrados por estruturas de governança modernas. Fosse elaborado o ITP na contratação em referência, com o rigor da Lei Federal número 14.133 de 2021, com toda certeza não seria indicado o regime de execução de empreitada por preço unitário. Conclui-se, então, que a modelagem contratual adotada não condiz com a realidade da estrutura administrativa da Prefeitura de Pouso Alegre, que não dispõe de um quadro de pessoal compatível com a demanda do município. Essa realidade, constatada pelos inúmeros depoimentos colhidos, impõe uma sobrecarga a fiscais de contrato, comprovadamente não dispõe das necessárias condições para fiscalizar adequadamente as obras e serviços do município. Em conclusão, impõe-se romper o contrato em referência por não refletir em suas especificações técnicas a solução mais adequada à satisfação das necessidades da Prefeitura, valendo-se de mecanismos instituídos pelo novo regramento legal das contratações, entende-se que uma nova contratação possa romper com modelagens inadequadas à estrutura do município. Recomenda-se que novas contratações sejam empreendidas com ferramentas de governança e compliance suficientes para coibir desvios e desperdício. Não foi possível, no curto período de funcionamento da CPI, inferir materialidade e autoria criminosa ou administrativamente reprimível. Deflui-se com toda certeza de uma inadequação, estruturação dos modelos de contratação empreendidos pela Prefeitura. A sistemática atual de contratação impõe a segregação de funções dos processos de contratação, em que as etapas de planejamento, licitação e execução contratual sejam desempenhadas por servidores distintos. Contudo, tal segregação de funções não pode implicar um completo descompasso entre o planejamento, realizado principalmente pelo ETP, a modelagem contratual, empreendida no TR ou no projeto básico, a licitação, materializada pelo edital e pela sessão de julgamento, e a execução contratual, concretizada pela fiscalização. Falhas no ETP repercutem no TR, falhas no TR repercutirão no edital e na licitação. Todas essas falhas resultarão em uma contratação inadequada, com falhas de fiscalização e com possível desperdício de recursos públicos. Então, aponta-se para a necessária integração das áreas envolvidas nos processos de contratação, capacitando-se os servidores para que, sob moderna mentalidade de governança, possam atuar de forma integrada e concatenada. As deficiências contratuais e administrativas estão aqui configuradas e devidamente relatadas. Pelo que se apurou, não é possível determinar que tais deficiências decorram de conduta dolosa ou levada de má-fé por parte de agentes públicos. O que se verifica é cenário acentuado de desmantelamento do aparato fiscalizatório que resultou em dificuldades administrativas dentro de um contrato cujo regramento legal, sob a égide da antiga Lei Geral de Licitações, se revelou insuficiente face das exigências técnicas, tanto que foi substituído por outra lei que exige mais planejamento e fiscalização. Com relação a eventuais condutas culposas necessariamente apuradas individualmente, há procedimentos em aberto, tanto no âmbito administrativo da Prefeitura como no âmbito do Ministério Público. Portanto, esgotando-se com o maior proveito possível os trabalhos da CPI, conclui-se pelo apontamento das melhorias administrativas que refletirão benefícios concretos para o município. Com relação a condutas culposas de agentes públicos, estão sendo devidamente apurados por outros órgãos competentes. Nossa contribuição nesse aspecto resta prejudicada pelo exímio prazo de apuração, pela ausência de pessoas-chave para a elucidação dos fatos, em que pese a intimação feita por essa comissão.
Então, não se entende cabível, no âmbito desta comissão, apontar condutas culposas específicas de agentes públicos sob o sério e grave risco de incidir em ilações não condizentes com a sistemática do devido processo legal. Capítulo 4. Conclusão e recomendações. A conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, evidencia que a motivação para a contratação do serviço de manutenção predial era legítima e necessária, diante da precariedade estrutural dos prédios públicos, especialmente das unidades educacionais do município. Ficou claro que a ausência de um contrato por longo período comprometeu a conservação adequada desse espaço, justificando a urgência em garantir intervenções para restabelecer condições dignas e funcionais. No que tange ao processo de contratação, constatou-se que os trâmites administrativos seguiram, em sua essência, os procedimentos previstos na legislação vigente, sem registros de impugnações ou irregularidades formais durante a condução do certame licitatório. No entanto, identificou-se uma fragilidade no termo de referência elaborado para o contrato e não apresentou compatibilidade com o aparato fiscalizatório disponível no município. Essa desconexão comprometeu a efetividade do acompanhamento da execução do serviço, limitando a atuação dos responsáveis pela fiscalização. Por fim, quanto à execução do serviço, verificou-se que os quantitativos de insumos apresentados pela empresa contratada, servindo de base para os pagamentos realizados pelo município, não foram devidamente comprovados nos documentos apresentados à CPI, o que impossibilita aferir se, diante da deficiência na fiscalização, houve ou não prejuízo ao patrimônio público. Não obstante, diante de tais fatos, a CPI apresenta uma recomendação enérgica de suspensão imediata do contrato de pagamentos à empresa Ingetec, até que as devidas apurações e correções sejam realizadas. Portanto, após o minucioso exame do conjunto probatório reunido durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, conduzidos com isenção e transparência e respeitando o princípio da separação dos poderes consagrados no artigo 2º da Constituição Federal, a CPI apresenta as seguintes recomendações prioritárias, com o objetivo de corrigir falhas identificadas, promover maior eficiência e garantir a transparência dos contratos administrativos firmados pelo município, com especial atenção ao contrato objeto da CPI, o de número 89 de 2023. São elas as recomendações. Recomendação número 1. Revisão, aperfeiçoamento e ampliação do aparato fiscalizatório do município. Recomenda-se ao Poder Executivo a criação de mecanismos mais robustos e eficientes da fiscalização dos contratos administrativos. Isso inclui a designação e ampliação do número de fiscais devidamente capacitados, o registro sistemático e padronizado das medições de serviços executados e o uso de tecnologias de monitoramento, a fiscalização contínua, aliada a relatórios detalhados, que visa assegurar o controle efetivo e prevenir irregularidades no uso dos recursos públicos. Por isso, deve ser feita a revisão e aperfeiçoamento dos contratos sujeitos à possível inoperância do aparato fiscalizatório disponível. 2. Criação de estrutura de governança e compliance para contratações públicas de maior volume orçamentário. Sugere-se a implementação de uma estrutura de governança e compliance específica para contratações públicas de alto impacto financeiro. Essa estrutura deve incluir procedimentos padronizados de análise técnica, validação rigorosa nos termos de referência e acompanhamento contínuo da execução contratual, com envolvimento de auditores internos e externos. Tal medida garantirá maior transparência, mitigação de riscos e alinhamento com os princípios da legalidade e eficiência previstos na Constituição Federal. Recomendação 3. Suspensão do contrato dos pagamentos à empresa Ingetec. Em face do que foi apurado pela CPI, recomenda-se ao Poder Executivo a suspensão imediata do contrato e dos pagamentos pendentes à empresa, Ingetec, até que eventuais irregularidades e deficiências sejam devidamente esclarecidas e sanadas. Tal medida visa resguardar patrimônio público em conformidade com as disposições legais aplicadas. Destaca-se que tal suspensão deverá se dar em caráter temporário, até que esclarecido, em regular procedimento no âmbito do município, a ausência de irregularidade ou dano ao erário. Ante a supremacia do interesse público, é recomendável não só a suspensão, como também a célere apuração dos fatos. Recomendação de número 4, senhores. Preparação de nova licitação para o serviço de manutenção predial. Considerando o término iminente do contrato número 89 de 2023 e as fragilidades constatadas, recomenda-se que futuras contratações sejam estruturadas com base em estudos técnicos preliminares, ETP, conforme o artigo 18, inciso 1, da Lei número 14.133 de 2021,
garantindo que as condições de execução sejam compatíveis com a capacidade administrativa do município. O novo processo licitatório deve prever critérios para medições compatíveis com o aparato de fiscalização, se valendo de plataformas de transparência contendo registros fotográficos e detalhamento técnico do serviço, assegurando assim maior eficiência no uso dos recursos públicos. Última recomendação: auditoria imparcial para avaliar a execução do contrato número 89 de 2023. Conforme relatado, não houve tempo hábil no âmbito da CPI para apurar eventual dano ao horário, muito menos, caso constatado existente prejuízo, apurado, tornando preciso eventual dano e sua expressão financeira para a tomada das medidas administrativas e judiciais cabíveis. Recomenda-se, pois, que o Poder Executivo proceda com a auditoria relativa à execução do contrato número 89 de 2023, analisando quantitativos medidos, pagos e executados, fazendo relatório detalhado que coteja o que se pagou, de um lado, e aquilo que efetivamente se fez, de outro, apontando, assim, precisamente e de forma embasada, possíveis inconsistências em seu respectivo valor. Encaminhamento. Com base nos elementos apurados, em conformidade com o artigo 118 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o relatório final da CPI deverá ser encaminhado ao Ministério Público Estadual para adoção das providências cabíveis no âmbito civil e criminal, com base nos documentos e indícios apresentados, ao Poder Executivo Municipal para a implementação das recomendações propostas e adoção das medidas corretivas necessárias, e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a fiscalização orçamentária e financeira do contrato ou hora investigado. Essas recomendações e encaminhamentos têm como objetivo corrigir falhas identificadas, fortalecer os mecanismos de controle e garantir o uso transparente e eficiente dos recursos públicos em alinhamento com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. É assim que redige esse relatório para apreciação dos senhores. Pouso Alegre, Minas Gerais, 19 de dezembro de 2024, vereador Igor Tavares, relator desta comissão. É isso, senhor presidente. Obrigado. Presidente, eu tenho alguns apontamentos a serem feitos. Por favor, pega o meu telefone com o Leandro, se passa a filmar. Eu vou apresentar um relatório robusto, com um embasamento melhor, mas dentro desse mês ainda, tá? Não acredito que ele vai ser avaliado por essa casa. Muito bem, a gente tem um relatório aqui de 20 páginas. Eu li ele com até certo desgosto, porque entendo que se eu tomasse uma sopa de letrinhas, com perdão da expressão, eu cagava alguma coisa melhor. O relator aqui, no memorial, eu estou falando, Você está falando, mas você não pode sair fora e querer tirar um. Ou você fala, lê dentro do que está escrito. No memorial, ele está quebrando o decoro. No memorial, ele já fez isso e responde por procedimento, inclusive de quebra de decoro, por conta disso. Quando ele fala assim do relatório, ele fala também de todos os servidores desta casa que se dedicaram à elaboração desse relatório. Pronto. E se for feito esse tipo de abordagem, o senhor deve censurar a fala dele. Tá bom, não falo mais. Vamos lá, Devido ao vamos nosso aos código de pontos aqui. O Vamos senhor entende então, tanto de decoro, vereador, Eu sou obrigado. o senhor entende tanto de decoro que assinou um parecer da minha quebra de decoro sem poder. Ô Bruno, você vai. Mas vamos lá. Nos memoriais de oitivas não está o que foi falado. Não está o que foi falado. Se suprimiu uma boa parte daquilo que foi dito aqui. Está nas atas. Senhor presidente, Então, isso as eu oitivas estão estou nas atas. falando. Eu estou As falando. oitivas estão nas atas, né? Mas deveria constar no memorial. Isso é o objetivo do Na análise processual, presidente, aqui se o relator coloca que a culpa no contrato, a culpa é de um pedaço de papel. Então a prefeitura, as pessoas foram roubadas, não foi pelas pessoas, foi por um pedaço de papel.
Quando ele afirma que não havia ainda a vigência integral da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ele desconhece completamente um decreto da própria Prefeitura, que é o decreto 1533, que já tinha vigência. Então, se essa licitação, se essa contratação foi feita de forma legal, de acordo com o que o vereador Igor está propondo, então ela quebrou pelo menos um decreto da própria Prefeitura, que é o decreto 1533, que aliás foi revogado pelo 5820 em 2024, presidente. Então, colocar a culpa no interstício de vigência da antiga para a nova lei de licitações, que é uma saída à francesa, que o relator está colocando, mostra que ele desconhece o próprio aparato jurídico da Prefeitura a partir do decreto 1533. Outro ponto, presidente. Quando ele propõe que seja implementado como sugestão dessa CPI um setor de compliance na Prefeitura, eu sou plenamente favorável a todas as medidas de compliance, inclusive aqui na Câmara eu por muito tempo tentei implementar. Mas nós estamos ignorando o fato de que a Prefeitura tem controladoria. Uma coisa não anula a outra. E que todas essas responsabilidades passariam pela controladoria. Outro ponto importante. Embora não haja ETP, estudo técnico preliminar, a comissão recebeu robustos documentos da empresa DAC que mostravam exatamente o planilhamento e o memorial de todas as obras que precisavam ser feitas. Não somente da Secretaria de Educação, inclusive. O fato é que o que a Engetec foi fazer é muito distinto, muito diferente daquilo que estava planilhado pela empresa contratada, que era a DAC. E isso é documental. E não foi apontado no relatório. Foi sim, senhor. Outro ponto importante, presidente, Fale na leitura. é que não houve nenhuma menção àquilo que deveria ter sido feito desde o início, que seriam as conduções coercitivas. Nós tivemos agentes políticos recebendo dinheiro. Aliados do senhor vereador Brandão. Nós tivemos agentes políticos, aliados de quem sejam, vereador? Aliados do senhor. Aliados de quem sejam? Aliados do senhor. Aliados de quem Ele tinha que sejam? ser ouvido. Foi convocado, mas não compareceu. Então, a gente cumpriu. E aí, a gente coloca aqui no relatório uma auditoria imparcial. Peraí, eu pedi isso na primeira sessão. Então o senhor deveria estar comemorando a recomendação, senhor vereador. Pedi isso na primeira sessão. Porque aí a gente não teria essa recomendação essa desculpa estapafúrdia. Presidente, eu quero que conste em ato que o vereador Bruno Dias quer que nós tiremos a recomendação de auditoria. Não foi isso que eu pedi isso na primeira reunião e continuo pedindo. Continuo pedindo. Foi colocado. Com relação às condutas culposas de agentes públicos, não estão sendo devidamente apuradas por outros órgãos incompetentes. Ou seja, nós somos incompetentes. A Câmara Municipal é incompetente para apurar culpas e responsabilidades. Eu não concordo contigo, não, que também nós não podemos. Presidente, eu estou no meu concordo porque você está atacando, certo? Porque nós não tivemos tempo hábil também, nós não podemos. Por que não tivemos? Não tivemos, não é culpa nossa não. A comissão de quem é a culpa? Eu não sei. Então, vamos lá. De quem no memorial está aqui, que eu protocolei o pedido em 24 de agosto. De quem é a culpa por não ter antes? Quem instala a CPI, senhor? Quem instala a CPI é o presidente. Então, que conste em ata que o relator afirma que a culpa pelos atrasos é do presidente da Casa. Se ele, a hora que ele marcou e a hora que nós fomos convocados. Então, que conste em ata isso, por gentileza. Agora com relação. Você quer que nós coloquemos dentro do relatório? Com relação. Não, eu não quero colocar nada, presidente. O relatório é do relator. Aliás, é uma vergonha. Senhor presidente, o relatório ele cheira a pizza no relatório. Bruno, presidente, peço para censurar a fala do vereador. O relatório cheira a pizza. Bruno, eu vou pedir, por favor, se tiver jeito, para cortar para comentar aí e depois o reverendo, se quiser fazer o comentário. Por último, lamentar que o vereador, 2 mandatos, não reconheça que a palavra competente no âmbito jurídico se refere ao foro
competente em investigação e não ao adjetivo competente. Entenda o que quiser, relator. Ocupe a sala de aula um vereador com esse tipo de comportamento. Entenda o que quiser. Isso aqui é uma vergonha, né? E que conste em ato que ele pediu para retirar a recomendação. Eu não retirei. Aliás, eu pedi na primeira e vocês negaram. Porque ele considerou estapafúrdio. Eu pedi na primeira sessão. Eu pedi auditoria na primeira reunião e vocês negaram. Presidente, usar a palavra que, Pode publicar. assim, o relatório traz, em síntese e de maneira fundamentada legalmente, o que nós apuramos ao longo das discussões. Eu não tenho dúvida disso. O que apuramos ao longo das discussões? Pegando o assunto desde o início da elaboração do termo de referência, caminhando pelo contrato e terminando aqui com a execução e ouvindo as pessoas que participaram da execução do projeto, o que ficou muito claro ao longo das falas e o relatório traz. Primeira questão que ficou muito clara: o termo de referência, que é a raiz de tudo que brotou até aos problemas que aqui investigamos, nós podemos falar que é a raiz de uma árvore venenosa. A árvore venenosa não dá fruto que não seja venenoso. Então, assim, eu elogio aqui o relatório quando ele pede suspensão do contrato e cuidado, né, com os estudos técnicos preliminares para não elaborar um contrato, para não assinar um contrato que o ente público não tenha condições de acompanhar. Como condenar, por exemplo, aqui de antemão, como condenar o fiscal desse contrato? Como condenar? Como condenar? Se eu olho para várias frentes de execução desse contrato sendo levadas aí a cabo, e um fiscal que tinha mais um tanto de outras coisas para fazer e para ficar ali contando litro por litro de tinta, isso é difícil condenar esse rapaz, né? Então eu falo, nós temos aqui apurado de maneira clara, transparente, até o ponto que conseguimos trabalhar com o tempo que tivemos. Segundo o meu ponto de vista, nós temos aqui um contrato que nunca deveria ter sido elaborado como foi elaborado, porque não tem condição. Mas o que mais me assusta é saber que nós temos muitos outros contratos em execução e já foram executados nesses anos todos aí do passado, com essa mesma estrutura de fiscalização. Não tem como algo dar certo se começa errado. O ditado popular já fala: pau que nasce torto, morre torto. E eu falo aqui, uma árvore envenenada uma árvore venenosa não pode dar frutos que não sejam envenenados, né? Então nós estamos aqui diante de um processo todo que foi passado em revisão e que aponta de maneira muito clara, pelo menos isso nós conseguimos entender de maneira muito clara, penso eu, acredito que todos compreenderam isso, queira assumir ou não. Não tinha como aquele único fiscal fiscalizar a execução desse contrato em dezenas aí de escolas ao mesmo tempo. E vamos imaginar se levasse isso para a saúde também. O fiscal que trabalhou na saúde com certeza teve condição de fiscalizar isso aí. Então nós estamos, repito, uma árvore venenosa dá frutos envenenados, não mata, então tem que ser corrigido isso aqui. Segundo ponto que eu quero comentar aqui do relatório, a questão do embasamento, mostrando as mudanças da lei de licitações, as melhorias, né, nas leis de licitações no Brasil. Isso já traz um amparo, um refrigério
Acho que já tem apontamentos novos que podem ajudar nos contratos que são assinados atualmente. Segundo, apoio as recomendações, todas elas, não acrescento nem tiro nada do que foi colocado. Esse contrato precisa ser suspenso e nós teremos problemas no município de novo, como nós tínhamos problemas lá em 2023, as escolas caindo aos pedaços, né, com goteira para todo lado. Até me recordo aqui da época do vereador Campanha, né, citar o Campanha aí, memória dele, que toda semana ele trazia uma escola com goteira, uma escola com vidro quebrado, uma escola com sem torneira, uma escola sem isso, sem aquilo. Nós corremos o risco de voltar a esse tempo? Corremos, até que se faça um novo contrato, mas não podemos deixar que esse contrato continue em vigência. Então, esse pedido ao Executivo para que suspenda esse contrato, suspenda os pagamentos e espere que as apurações do Ministério Público estão continuando, vejam tudo que tem que ser aplicado como normativa jurídica a respeito disso, eu apoio muito esse posicionamento. Não tem como, sabendo que nós vamos passar por dificuldade das nossas escolas, vamos ter que ficar explicando para o povo que nós pedimos para suspender o contrato, mas não tem como deixá-lo continuar. E depois sobre o pedido de auditoria, que é outro ponto aí importante do relatório. É verdade, no primeiro encontro nosso aqui, um dos membros da comissão pediu uma auditoria, que se contratasse uma empresa para fazer auditoria. Mas depois, o apoio jurídico que temos aqui na comissão foi muito claro em falar, olha, contratar não vai dar tempo nem de fechar esse contrato, o ano já acabou o tempo da CBI. Então, assim, ninguém aqui foi contra auditoria para analisar esse contrato. Ninguém quis votar também, porque precisamos ninguém foi contra, mas ninguém fez força. Precisamos de ouvir a assessoria técnica jurídica. E a assessoria técnica jurídica falou, não dá tempo, abre para contratar. Eu queria que o Tiago depois se manifestasse se fosse o caso. Não dá tempo para contratar. Se não dá tempo, não vamos perder o fôlego dos trabalhos, uma vez que já tínhamos pouco tempo, não podíamos perder tempo esperando um processo para contratar uma auditoria que, de repente, na fala do Dr. Tiago, na época, ele falava assim, talvez, com boa sorte, vamos sair com uma empresa contratada lá pertinho do final do ano. Daí, a hora de mostrar para ela o material para analisar, para entregar o material antes de terminar o ano. Contrata, faz auditoria agora, toca a vida para frente. Então, veja assim, outro apontamento importante, além dos demais. Então, sou favorável ao relatório, porque ele expressa com muita honestidade, viu? Com muita honestidade você expressa o que nós conseguimos apurar. Tem mais coisa para ser apurada? Tem. Não é à toa que o Ministério Público está trabalhando nisso aí há meses e meses e meses e ainda não chegou na fase de abrir processo contra esse ou contra aquele. Não deve chegar uma hora, mas assim, está trabalhando há muito tempo. E nós aqui trabalhamos o máximo que pudemos por esse tempo que tínhamos à disposição e chegamos às melhores conclusões possíveis dentro do que ouvimos, do que analisamos. Então, voto com o relator. Obrigado. Vou colocar aqui a situação, às vezes, alguma coisa do executivo não está, mas consta em ato. Na contratação, a casa aqui também tem a regra, para a gente ter contratado uma equipe, foi falado pelo nosso jurídico, nós não tínhamos um prazo. Na hora que chegasse a deliberação, praticamente está acabando o ano. Isso foi colocado. Mas era só aqui fazer foi falado, o senhor participou, ouviu do jurídico no dia que nós não tínhamos tempo para. Então, a gente também não pode ir a fundo aqui, fazer as condenações dentro
Porque o Ministério Público, que está lá, começou muito bem antes de nós, também não chegou à conclusão. Nós, com 45 dias, também podemos tomar um pé pela mão. 10 semanas. Também concordo. A suspensão do contrato imediato da empresa, né? E fazer, né, agora aí essa fiscalização mais a fundo e a gente aí enviar isso para o Ministério Público, contribuindo no que puder. Eu acho que o Ministério Público tem até muito mais que nós. Agradecer ao Ministério Público por ter enviado aí para nós no PIB e ter nos ajudado a auxiliar aqui. E as convocações na oitiva, nós convocamos todas as pessoas que foram faladas aqui. Teve alguns que não vieram aqui porque não quiser. Estão sendo investigados e assim estão sendo investigados e assim o advogado deles informaram. Poderiam convocar de novo, mas não tem tempo mais, nós vamos ter que encerrar esse relatório. Vamos estar encerrando hoje aqui. Vamos enviar para o Ministério Público e o trabalho continua lá frente ao Ministério Público. O vereador Bendiz pode instalar uma CPI? Não vai ser mais vereador. Presidente, eu só queria que constasse em ata. Mas nós vamos. Que assim, e eu quero que a minha fala seja registrada, que é uma vergonha para quem votar favorável a esse relatório. Não vejo. Retiro a sua fala e dessa forma. Eu repito, presidente, a ordem. É um relatório honesto dentro do que nós conseguimos apurar. Era roubado. Se eu for trabalhar em cima de imaginação, eu posso fazer qualquer relatório. Mas em cima da realidade, não tem como fugir disso. $1 milhão em tinta, como imaginação, isso é fato. Ele nem fala Isso é factual. 70 mil reais numa escola, você não fala. É factual. Que é a ata dele. Então, Ele diretor do mesmo colégio que dele. Eu vou dar Aí ele todo não fala. encerrado aqui. Ok? Presunção de inocência do vereador. Colocar em votação. Vamos colocar em votação então o relatório. Presunção de inocência relativa do vereador. Iniciando aí, reverendo Dionísio. A favor do relatório. Eu, vereador Oliveira, sou favorável ao relatório. Vereador Eli. Vereador Igor. Relatório. Vereador Bruno Dias. Contra. Então, declaro aí 4 votos a 1 e encerro esse momento, ok? Quero agradecer aqui a Karina, agradecer a todos os assessores aí, e funcionários da casa, o nosso jurídico aí, Tiago Reis, que assessorou. Eu gostaria quero agradecer a todos. do acesso imediato Por ao favor, relatório. deixa eu posso concluir. Quero agradecer a todos aí. E vamos aí às 18 horas também, teremos uma coletiva, às 18 horas estaremos sendo feito. Obrigado a todos.